Olá, Gêmeos, como você está? Bem-vindo à sua leitura. Bom, olha, eu sinto que hoje sai algo muito importante para você. Pode ser que tenha a ver com dinheiro, com uma decisão, com aquilo que você vem pensando há algum tempo. Não é coincidência que você esteja aqui, porque isto fala diretamente com você. E a primeira carta que sai é o Ancestral Estelar. Veja que carta tão particular, porque isto não parece algo improvisado nem pequeno, parece uma mensagem de origem. Como se houvesse uma memória em você, uma inteligência muito antiga, muito sua, que soubesse perfeitamente por onde sim e por onde não. Eu sinto, Gêmeos, que esta carta está te lembrando que você não está perdido, você não está perdida. Você está, na verdade, mentalmente saturado, o que é diferente. E como você é um signo de ar, é claro, sua mente vai rápido, analisa tudo, compara tudo, duvida de tudo. E esta carta vem para te dizer que nem tudo se resolve pensando mais. Dinheiro. Cuidado com isso, porque pode ser que você esteja tendo uma ideia muito boa, inclusive uma ideia diferente, pouco comum, mas que você está atrasando por querer entender tudo antes de se mover. E não, 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 não. Aqui a mensagem é que existe uma visão que você já tem e que precisa respeitar. No trabalho pode marcar que você já não se encaixa da mesma forma em um lugar, ou que você está percebendo que merece um espaço mais alinhado com a sua maneira de comunicar, de vender, de criar, de negociar. E isso é importante. No amor, passando rápido, eu te digo: esta carta pode falar de alguém que mexe muito com a sua cabeça, mas não necessariamente para te dar paz. Então, eu diria: escute mais a sua clareza interna do que a fascinação. E como um aviso suave, cuidado para não se desconectar do seu corpo por viver apenas na mente. Descanse, coloque as ideias em ordem, porque aqui há uma guia muito fina querendo te levar a algo melhor. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo signo. Se você quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendar no meu site, carlataro.com, www.taro.com. O link você tem aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. E agora sim, fique comigo até o final, porque há uma mensagem que é feita justamente para você. Eu sinto que há uma confirmação muito forte esperando por você nestas cartas e o que vem agora vai te surpreender. Começamos e sai o 2 de espadas. Já esta carta já me fala claríssimo de uma pausa mental, de uma indecisão, daquele momento onde você diz: eu sei que algo tem que mudar, mas ainda não terminei de decidir o que fazer. Isso para Gêmeos é muito importante, porque quando um signo de ar entra em excesso de pensamento, pode ficar um bom tempo na análise. E enquanto isso, a vida segue, as contas seguem, os gastos seguem, as oportunidades também seguem passando. Então, cuidado, porque o 2 de espadas nem sempre fala de não saber, às vezes fala de saber perfeitamente, mas não querer olhar de frente para o que essa verdade implica. Eu sinto que aqui é um tema econômico muito forte. Pode ser que você esteja entre dois caminhos profissionais: ficar no conhecido ou se mover para algo que te dá mais liberdade. Também pode ser que você esteja querendo quitar uma dívida, organizar pagamentos, tomar uma decisão importante com papéis, contratos, compras, vendas, algo assim, e o medo de errar esteja te freando. Mas veja, serei honesta com você. Muitas vezes você não está freado por falta de opções, você está freado pelo desconforto de escolher apenas uma. E isso muda tudo. O 2 de espadas também pode falar de conversas pendentes. Pode ser uma negociação, um papo com um chefe, um sócio, alguém que lhe deve, ou até com você mesmo, sobre quanto vai insistir no que não cumpre. Porque aqui há algo importante. Você vem aguentando uma situação com a ideia de que ainda pode melhorar sozinha, sem tocá-la demais. E estas cartas me dizem que não, que é preciso intervir, que é preciso olhar, que é preciso decidir. No amor, é claro, pode ser uma dualidade entre duas pessoas, entre ir embora ou ficar, entre falar ou calar. Mas honestamente, onde essa energia me atinge com mais força é no material, em rendimentos, em estabilidade. Aquela sensação de preciso organizar isso já. Pode ser que você tenha postergado revisar números, pedir o justo, cobrar, reclamar, renunciar, mudar a estratégia, colocar limites com alguém que se aproveita da sua disponibilidade. O problema não é apenas o dinheiro, o problema é a energia que você perde cada vez que deixa uma decisão para depois. Além disso, o 2 de espadas tem algo muito de proteção emocional, como se uma parte sua dissesse: se eu não decidir, não erro. Mas não, não, às vezes não decidir também é uma decisão, e bastante cara, por sinal. Cara em tempo, cara em desgaste, cara em oportunidades. Então eu sinto que esta primeira carta está te pedindo coragem mental, mas uma coragem tranquila, não impulsiva. Não se trata de correr, trata-se de parar de evitar o óbvio. E agora sai o rei de espadas. Bom, aqui a energia já muda muito, porque se o 2 de espadas mostrava dúvida, o rei de espadas chega com uma versão de você que sabe colocar ordem,
E eu adoro vê-lo para Gêmeos, porque esta carta tem muito a ver com o seu elemento. Ar com ar, mente com mente, mas uma mente madura, estratégica, clara. Não a mente que se dispersa. Não a mente que se enrola, a mente que corta o desnecessário e vai direto ao ponto. Eu sinto que este rei de espadas está te dizendo que sim, você pode resolver isso, mas precisa fazer com frieza saudável, ou melhor dizendo, com objetividade, sem misturar culpa, nostalgia, medo de fazer papel feio, medo de ser julgado. Em dinheiro, esta carta é excelente para revisar contratos, orçamentos, acordos, letras miúdas, comissões, salários, porcentagens, dívidas, impostos, tudo que requer cabeça clara. Se você estava em dúvida sobre sentar para fazer números a sério, aqui está a confirmação. Faça isso, porque quando você olha a realidade completa, a realidade deixa de te assustar tanto. Também pode representar uma pessoa, um homem de ar ou alguém com caráter muito racional, muito estruturado, que aparece para te ajudar, orientar, contratar, avaliar ou te colocar uma condição clara. Pode ser um chefe, um advogado, um contador, um consultor, um entrevistador, um cliente importante. E se for uma pessoa externa, esta carta te pede que você esteja à altura, que não chegue em dúvida, que chegue sabendo o que vale, o que oferece, o que aceita e o que não. Porque o rei de espadas não negocia a partir da necessidade desesperada, ele negocia a partir do valor. E isso te serve muito neste momento. Eu digo de novo: valor. Valor do seu trabalho, valor do seu tempo, valor da sua palavra. Pode ser que por querer agradar, por não entrar em conflito, você tenha aceitado menos dinheiro do que o devido. Mais tarefas do que o necessário, mais cargas do que o justo. E esta carta te diz: basta, basta. Mas com inteligência, não a partir do drama, mas a partir da firmeza. No trabalho, eu vejo aqui uma grande possibilidade de tomar uma decisão correta, mesmo que emocionalmente não seja mais confortável. Pode ser cortar um gasto, pode ser mudar de plano, pode ser cobrar o que está pendente, pode ser organizar um negócio, pode ser dizer até aqui, com algo que te drena. E também pode ser estudar algo, se certificar, se especializar, tornar mais sério um talento que até agora você vinha usando pela metade. Porque este rei profissionaliza, estrutura, define. No amor, pode mostrar alguém distante ou uma relação onde falta ternura e sobra cabeça. Mas mesmo aí a mensagem é útil. Não idealize quem te confunde. Se uma pessoa te traz dúvidas constantes, você precisa de clareza, não de jogos mentais. E isso também vale ouro, gêmeos, porque a sua paz mental vale ouro. E agora sai o 8 de espadas. Veja, impressionante, porque aqui aparece o nó real do assunto. Depois da dúvida, depois da mente que sim, pode organizar, aparece a prisão mental. Mas cuidado, porque esta carta não diz que você está realmente preso, presa, diz que você se sente assim. E não é a mesma coisa. O 8 de espadas fala de uma narrativa interna que te limita. Eu não posso, não é o momento. Se eu fizer isso, dá errado. Se eu cobrar mais, me rejeitam. Se eu mudar de emprego, perco segurança. Se eu investir, erro. E assim, uma ideia atrás da outra. Então, o que está acontecendo? Existe uma parte de você que vê a saída, mas outra parte está acostumada demais a sobreviver de forma limitada. E digo isso com carinho, não com julgamento. Às vezes, a gente se acostuma à escassez emocional e material de uma maneira muito silenciosa. Você se acostuma a ajustar, a esperar, a se postergar, a dizer mais para frente. E o 8 de espadas te mostra exatamente isso. Não o obstáculo externo, mas a rede mental que se armou por dentro. Em temas de dinheiro, esta carta é muito clara. Pode haver medo de revisar contas porque você pensa que a realidade vai te sobrecarregar. Medo de pedir ajuda, medo de cobrar, medo de se vender melhor, medo de começar algo por conta própria, medo de sair de uma estrutura que já não te rende. Mas a mensagem desta carta não é que tudo esteja perdido, muito pelo contrário. Ela está te mostrando onde está o cadeado para que você pare de culpar apenas as circunstâncias. E não, não estou te dizendo que tudo depende de atitude e pronto. É claro que existem fatores externos, existem responsabilidades, existe pressão real, mas estas cartas marcam que neste momento a libertação começa por uma decisão mental concreta. Uma, não 21. Pode ser fazer uma ligação, responder o e-mail, colocar uma data, sentar para organizar seus gastos, cortar um vazamento de dinheiro, parar de financiar alguém que não se responsabiliza, apresentar uma proposta, atualizar seu currículo, lançar aquilo que você continua adiando. Uma ação precisa que demonstre à sua mente que sim, há uma saída. Além disso, veja que interessante, porque você vem de um rei de espadas. Isso significa que a capacidade já está aí, a clareza já está aí, a inteligência já está aí.
O que falta é confiar no seu próprio critério e parar de pedir permissão ao medo para avançar. E isto é forte, Gêmeos, porque eu sinto que você teve sinais, teve palpites, viu coisas se repetirem e ainda assim uma parte sua continua dizendo espere um pouco mais. Bom, cuidado com essa espera, porque uma coisa é estratégia e outra coisa é paralisia. Também pode ser que você esteja carregando histórias velhas, comentários que te fizeram sobre sua capacidade, experiências de fracasso, decisões passadas que te deixaram desconfiado de você. E claro, isso pesa, mas o 8 de espadas te lembra que você não está no mesmo lugar de antes, você já não é a mesma pessoa. Você tem mais experiência, mais critério, mais leitura, mais consciência. Então não se trate como se continuasse sendo aquela versão sua que não sabia. Se eu junto as 3 cartas, a mensagem é claríssima. Primeiro dúvidas, depois a sua mente superior se ativa e logo o medo aparece querendo recuperar o controle. Ou seja, sim, você está prestes a tomar uma decisão importante. Sim, essa decisão pode melhorar bastante sua estabilidade material. E sim, logo antes de fazê-lo, aparece o ruído interno, o alarme para te frear. Isso acontece muito quando algo de verdade pode mudar a sua vida. E por isso eu te marco para que você não confunda medo com intuição, porque não é a mesma coisa. A intuição esclarece, o medo atrapalha. A intuição te centra, o medo te encarcera. Então, eu diria muito seriamente nestes dias, cuide muito do seu diálogo interno, cuide do que você pensa, do que repete, do que diz a si mesmo quando olha para suas finanças, o seu trabalho, as suas possibilidades. Aqui existe uma porta real, existe uma porta real, e eu não quero que você a deixe passar por acreditar que não está pronto, pronta. Você está mais do que imagina. Quero confirmar o que estou sentindo. Vamos outra tiragem, porque honestamente aqui já existe um padrão muito claro. E quando sai assim tão claro, eu gosto de olhar um pouco mais a fundo. Não para te enrolar, muito pelo contrário, para ver para onde isso se move, que decisão te convém mais. E o que acontece se você finalmente parar de sustentar o que te freia? Vamos embaralhar novamente, porque sinto que aqui algo importante está se acomodando. E veja que sai o Cavaleiro de Paus e esta carta confirma totalmente que há movimento, a verdade. Depois de tanta cabeça, de tanta pausa, de tanto pensar, o Cavaleiro de Paus entra com impulso, com vontade, com ação. Então sim, Gêmeos, aqui havia uma energia travada, mas não se mantém travada. Isto se move, pode ser uma proposta, pode ser uma viagem curta ou um traslado por trabalho, pode ser uma ideia que finalmente se ativa, pode ser uma mudança rápida que a princípio te desconcerta, mas que no fundo te tira de uma inércia muito pesada. Em dinheiro, esta carta é sobre tomar iniciativa, vender, oferecer, mover-se, ligar, mostrar-se, buscar, insistir onde realmente vale a pena, não a partir da ansiedade, mas de uma energia mais corajosa, mais visível, mais decidida. Eu sinto que você precisa sair da posição passiva, porque quando você se move, as portas respondem, quando você se move, aparece o sinal, quando você se move, algo se destrava. Depois sai o 8 de taças e veja que interessante, porque o movimento não é apenas em direção a algo novo, também é se afastar de algo que já não te preenche, certo? E nem sempre falo de amor, embora para alguns possa ser isso. Aqui eu sinto muito mais como uma saída emocional de uma situação que já te esgotou. Pode ser um trabalho que você faz por costume, uma forma de ganhar dinheiro que já não te compensa, uma dinâmica onde você dá muito e recebe pouco. 8 de taças diz: já entendi o que tinha que entender aqui, agora me toca ir embora, e isso dói um pouco, sim, porque até quando algo já não serve, custa soltar. Mas digo de novo, esta saída não é vista como perda, é vista como maturidade, como dizer não vou por capricho, vou porque não posso continuar me traindo. E isso é forte. Pode ser deixar uma associação, um projeto, uma expectativa, ou até mesmo uma versão sua que vivia se apagando para se encaixar. Então a leitura fica muito clara. Você se move e, ao se mover, deixa para trás algo que já estava vazio para você. A terceira carta é o 3 de ouros. Bom, aqui está a confirmação bonita na qual tudo aterrissa. Porque depois do impulso e depois do desapego aparece construção real, trabalho real, colaboração, aprendizado útil, gente com a qual realmente se pode contar. O 3 de ouros em temas de dinheiro me agrada muito porque fala de crescimento sustentado, não de milagre de um dia. Fala de fazer algo bem feito, de mostrar capacidade, de ser visto, vista, valorizado, valorizada pelo que você sabe fazer. Pode ser uma nova equipe, um novo cliente, uma nova etapa profissional, uma melhoria por habilidades, uma oportunidade de aprender algo que depois te gera mais rendimentos. Mesmo se você está empreendendo, esta carta diz que não precisa fazer tudo sozinho ou sozinha. Apoio,
a alianças, à estrutura. E isso confirma o que vimos antes. A sua saída não está em continuar trancado na sua cabeça, está em se mover, soltar e construir com inteligência. Então, sim, a segunda tiragem confirma que a decisão que tanto te custa não te leva ao caos, te leva a uma etapa mais produtiva, mais digna, mais estável. Talvez não instantânea, mas é muito mais saudável para o seu bolso e para a sua paz. Bom, Gêmeos, vamos ver o que te deixam ver como conselho final. Veja, eu sinto que aqui está a chave, porque sim, há um encerramento importante e a mensagem é ordem e limpeza. Isto é claríssimo para você. Pode ser que você sinta que é algo pequeno, mas não, não, é parte da mudança. Quando você ordena sua mente, ordena suas decisões, e quando ordena o seu espaço, a energia começa a fluir diferente. Eu te diria, limpe papéis, gastos desnecessários e conversas que te drenam. Limpe ideias de escassez, faça espaço de verdade, porque o que vem precisa de lugar. Obrigada por estar aqui comigo, Gêmeos, de coração. Confie, porque isso já está a caminho. Bênçãos para você hoje e sempre.